Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela participação, pela esperança de cada um, pela certeza de que está tudo no lugar certo, no tempo certo, na vontade de Deus. E hoje a lição fala disso. Esse olhar, essa perspectiva de uma vida. Todas as nossas reflexões sempre se basearão em como nós vemos o mundo. Então, abordaremos sempre a situação proposta e, no fundo, o Espiritismo, ele nos convida a uma transformação interna de como nós lidamos com o mundo, com as nossas situações, e sempre os caminhos virão através dessas lições. Então vamos ver o que essa lição nos reserva para essa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 79. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos. Aproveitando-as com sabedoria, no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sob a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Assim seja, né? A administração do tempo é algo interessante. O Chico havia nos dito que, embora a gente não consiga voltar no tempo para desfazer aquilo que nós fizemos errado, nós podemos, a partir de agora, fazer um futuro do qual ainda não sabemos o que pode acontecer. Essa é eu diria para vocês, inconscientemente, esse é um dos grandes dilemas da nossa vida. Por quê? Porque se a gente continua do jeito que a gente está, mais ou menos a gente sabe o que vai acontecer baseado no que nós estamos vivendo agora. É uma sucessão de consequências. Se a gente provoca uma mudança, a gente não sabe o que vai acontecer. E é aí onde tem o maior conflito, o maior choque. Porque alguns não querem mudar. Porque tá bom. Já está acostumado. Está acostumado a ser dessa forma, a viver dessa forma e passar pelas necessidades dessa forma. De repente, a pessoa não sabe se vai piorar. Ou talvez melhore. Por isso que Deus ele não nos pede que demos passos muito longos, transformações muito profundas, porque não estamos ainda preparados para a resposta, para aquilo que virá. Então, ele nos convida, a Joana faz esse mesmo apelo. Ela fala assim, olha, aproveita cada momento da tua vida. Agradece a Deus por cada segundo, por cada situação que você vive. Na verdade, que nós vivemos, né? Eu tenho que me botar no meio, porque a gente fala, a gente começa a pensar em terceira pessoa, mas nós temos que nos adaptar a sairmos, porque é uma adaptação, a gente está acostumado a viver as mesmas coisas, a repetir. Repetir é mais fácil, não temos que pensar. Mas a gente se adapta a estender nossa consciência, nosso pensamento. De olhar para a vida de um prisma diferente, de uma maneira diferente. E uma das coisas
que Deus nos diz é que nós somos todos iguais, todos os seres humanos. Nascemos de uma maneira igual. Nascemos iguais em simples e ignorância, na simplicidade e na ignorância. Somos todos iguais na formação, ou seja, Deus nos criou como espíritos de uma mesma maneira. Mas somos diferentes na questão da evolução. E não quer dizer que estejamos sempre numa situação de desvantagem, não. Porque a evolução ela caminha por várias áreas. Talvez em algumas a gente tenha uma evolução maior, outras uma menor. Talvez em uma encarnação nós temos aptidões em uma determinada área que nós temos uma maior facilidade. Talvez tenhamos aptidão em áreas que não conhecemos. E a Joana vem tocar quase que nessa ferida. Fala assim, olha, aproveita cada momento da tua vida, louva, glorifica a Deus, agradece. Lá no centro tem aquela frase na viga, né? Embora amargamente, mas alegre sempre. E é o que o texto aborda, exatamente essa frase. Então, cada momento, a cada instante da nossa vida, aquilo que nós falamos, o modo como nós falamos, o timbre de voz, eu posso chegar a falar com vocês, calma e tranquilamente, inspirar profundos sentimentos. Mas são palavras que entrarão no ouvido e talvez não gerem uma penetração profunda da alma. Eu lembro muito do nosso querido irmão Vicente nesse momento. Ele viajava e falava sobre um monte de situações. A gente ia vestindo as carapuças à medida que ele falava. Ao terminar a reunião, estávamos embevecidos de tanto carinho, de tanta alegria, o que é excelente, porque é o modo como ele se expressa, a forma como ele se expressa. Mas continuávamos, tendo dentro da casa muitos pedintes, muitos sofredores. E ele foi se afastando, eu fui assumindo um pouco mais, outras pessoas compartilharam essa caminhada com falas diferentes, com jeitos diferentes, todas com muito carinho, todas. E continuávamos tendo a mesma situação, muitos sofredores. Então nós percebemos que o sofrimento, ele é inerente à situação que nós vivemos. O próprio Cristo, passagem maravilhosa em que Jesus acabara de... Não, perdão, eu confundi. Jesus estava na casa de Maria. Era Maria, Marta e Lázaro, possuíam uma hospedagem. E Maria pediu ao mestre se podia passar um perfume nele, um óleo caríssimo, caríssimo. E ela trouxe aquele óleo que ela comprou, fruto do seu esforço, do seu trabalho, e começa a passar os pés do mestre, acariciá-lo, a levar aquele carinho àquele ser especial. E vem um dos apóstolos e diz: mestre, não permita que isso aconteça. Vamos pegar esse perfume, é o nardo, vamos vendê-lo e dar comida aos pobres. E aí o pessoal em volta deve ter conversado,
não é que ele tem razão mesmo. Nós estamos aqui para dar comida aos pobres, para ajudar os pobres. Aí Jesus levanta, olha, com muito carinho, e fala, olha, pobres e sofredores teremos sempre, mas o Filho do Homem estará aqui por pouco. Então, não é que Jesus se vangloriou, que ele necessitava, ele precisava daquilo. Não, Jesus disse, em palavras bem contundentes, aproveita o seu momento, aproveita aquela situação, naquela hora, é a melhor situação do mundo. Aproveita aquela companhia, aproveita aquela pessoa, aproveita aquela situação que você está vivendo. Ali você estará, por vezes, com a melhor pessoa dessa terra. Dê para ela tudo o que você tem de melhor. Então, o Mestre nos deixou essa lição maravilhosa, porque talvez aquele óleo no corpo do Mestre, ele teria um efeito prazeroso e relaxante, muito efêmero, não ia durar quase nada, daqui a pouquinho ele ia passar pelo grande sacrifício. Mas a alegria que Maria sentiu fazendo aquilo, a alegria que as pessoas perceberam no olhar daquela pessoa, gerando aquela satisfação de ajudar ao próximo, contagia as pessoas. E isso é um tesouro que nós guardamos lá no mundo espiritual, ou seja, dentro do nosso coração. Quando nós olhamos para um mendigo que esmola por uma comidinha, esmola para poder saciar a sua fome, se não temos nada para dar, ao menos vamos dizer alguma coisa que possa não tirar a esperança dele. Não vamos criticar. Se tivermos algo que possamos ajudar, que ajudemos. Um familiar mais complexo, mais difícil, que vive em desencanto, a gente pode ouvi-lo um pouco, dar um sorriso ao outro, e quando ele descompensa, fala alto e começa a falar algum tipo de impropério, a gente se afasta, sem nos ofender. Essa é a sabedoria da vida, de aproveitar as oportunidades. É quando nós vamos entesourando esses valores para o mundo espiritual. Se abrirmos mão dessa situação, se abrirmos mãos, dessa situação, é óbvio que o tempo não retroage, como disse o Chico. Nós não conseguimos voltar no tempo e desfazer o que foi feito. Não conseguimos. E talvez, nas grandes leis universais, aquela criatura que te provoca naquele momento, aquela alma em descompasso contigo, seja o anjo mais celestial que esteja precisando, a te provocar um perdão que talvez você ainda não possua, a te cobrar uma mudança de postura e de modo e de jeito na sua vida.
não é a figura do mestre, mas é aquele que o mestre enviou. Tem aquela passagem que Pedro, né? Jesus chega na cidade e Pedro fala: Jesus, vai na minha casa, eu quero encontrar contigo. Aí ele: amanhã, Pedro, amanhã estarei lá. Aí, no outro dia, tá Pedro, arrumou a casa toda. Aí, esperando Jesus, aí bate uma pessoa, ele abre achando que é Jesus, é um pobre pedindo uma comida. Aí ele: não, vai embora. Estou aguardando o mestre. Aí no final do dia Jesus não aparece, ele vai procurar, tá Jesus lá no cantinho. Mestre, eu aguardei o senhor não foi lá em casa. Ele: amanhã, Pedro. E no outro dia a mesma coisa, bateu outro. E volta Pedro lá, triste: mas Jesus, eu aguardei o senhor de novo. Ele: amanhã, Pedro. E já no terceiro dia, Pedro já chega azedo: mestre, eu já não aguento mais lhe esperar. Mas Pedro, eu estive na sua casa 3 vezes. Como, Senhor? Lógico que não esteve. Eu estava aguardando. Bati a sua porta. Primeiro dia lhe pedi comida. No segundo lhe pedi água e no terceiro lhe pedi uma pousada. Nas 3 você me expulsou. Então percebemos que as figuras que aparecem em nossas vidas, nos provocando, nos atrapalhando de vez em quando, talvez sejam aquelas figuras mais importantes para nós, para mudarmos a direção da nossa vida. Talvez elas carreguem dentro de si um selo que indica que foi o Cristo que a enviou para ali. E nós deveremos tratá-las como se estivéssemos tratando do Cristo. E disse o Cristo: se você der um copo d'água, até um copo d'água, a esses que pedem, é a mim que você estará dando. Então, a Joana nos diz que esses patrimônios são tão grandes quando a nossa compaixão, quando a nossa caridade, nossa bondade é colocada à prova, que constitui-se de um grande e valioso tesouro que nós guardamos no mundo espiritual. Mas o tempo, ele não para e é implacável. Nada o detém. Se nós perdermos essas oportunidades, elas não voltarão. Quantas e quantas pessoas, em uma determinada fase da vida, acontece algo inesperado, a pessoa desperta: ah, meu Senhor, se eu pudesse voltar, eu não teria feito nada do que eu fiz. Mas agora é tarde. Mas nós somos espíritas, nós vamos desencarnar e reencarnaremos. Há tempo para tudo. Sim, há tempo para tudo. Você não deixará de evoluir, eu não deixarei de evoluir. Mas a oportunidade que foi dada ali naquele momento, naquela situação, essa não volta. Você terá que fazer outra. Talvez uma situação mais precária, talvez uma situação diferente, talvez um momento de maior esforço. Não adianta nós chegarmos para Deus e dizer assim: mas Deus, está tudo errado na minha vida, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Mas Deus chega para a gente e fala: calma, Dan. Amanhã eu passo na sua casa. Vira a analogia? Mas, Senhor, as minhas dores continuam. Dan, fica tranquilo, amanhã vai passar. Senhor, está apertada a situação. Está curta aqui a... Não, pode deixar. Amanhã eu passo aí. Só que esse amanhã não é o amanhã das horas do relógio.
Deus nos diz com o seu coração bondoso que fala: eu estou ao seu lado. Amanhã é o tempo em que o seu coração seja capaz de abrir mão de si mesmo, de ajudar o próximo, de compreender que a Terra é uma grande escola, é um educandário divino, e que nós, toda vez que vamos para a escola só para comer merenda, nós não aproveitamos tanto assim. Lógico, aproveitamos, porque é momento na Terra de grande proveito, mas poderíamos estar estudando e o estudar aqui não é o que nós estamos fazendo nesse momento. Estudar é olhar para dentro de nós, ver como nós nos comportamos, melhorar nosso comportamento, nosso jeito de ser. Então a Joana nos convida. Vamos trabalhar. Porque o apóstolo Paulo já havia cravado que a fé é muito importante, mas sem obra ela nada vale. Mas se eu tiver fé sem a obra, ela não tem valia nenhuma? Não é questão de valia alguma. É questão daquele momento, naquela ocasião, você não vai tirar nenhum proveito. Mas no futuro, vai te dar aquela sensação de que você errou lá atrás, como nós sentimos hoje, às vezes. Algo acontece e a gente põe a mão na cabeça. Gente, eu já passei por isso, o que está acontecendo? Então, nesse momento, nós somos convidados aqui pela Joana a refazer nossos passos, a olhar para o nosso caminho, olhar para as pessoas em volta de nós. Deus sabe o que está se passando contigo, Deus sabe o que está no seu coração. Mas você está preparado para receber as bênçãos divinas? Bênçãos não são somente coisas maravilhosas, mas as bênçãos são também as oportunidades de ajudar, de olhar para os olhos do seu irmão e ver o brilho nele, do seu gesto amoroso, do seu calor que você criou em sua alma. Então vamos trabalhar, vamos fazer diferente, vamos fazer valer essa amizade que o Mestre depositou em nós. Vamos entregar na mão do nosso grande Pai Celestial esse enorme tesouro que Ele nos lega, que é essa vida que nós vivemos. Amanhã, um novo dia começa, não é isso? Amanhã você tem seu compromisso. Você está de férias? Então, amanhã você tem um compromisso com você, de arejar sua mente, de se preparar. Amanhã você tem um trabalho muito difícil a ser feito, então você tem um compromisso de descansar e de estar pronto para desempenhar o seu melhor. Então, é hora de produzir. E quanto mais nós produzimos, quanto mais nós nos doamos, mais tesouro nós acumulamos. Mais bondade. A espiritualidade nos retorna como bênçãos. Que Jesus abençoe a sua semana. Que Jesus lhe fortaleça demais. Que lhe dê uma alegria da qual ainda não temos, talvez, a condição de podermos compreender hoje. Temos todos muita paz, muita luz. Seja uma semana maravilhosa para nossas vidas. Vamos colocar aqui a prece? Amado Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade divina, Senhor. Obrigado por essas palavras. Obrigado pelo seu amor. Senhor, como seria bom se nos encontrássemos diante
desse espelho da alma e pudéssemos reconhecer ali uma nova criatura. Mas quando olhamos, ainda víamos tantas dificuldades. Por isso, Senhor, perdoa cada vez mais e nos dê a força para enfrentarmos tudo aquilo que nós precisamos. Nos dê o bom ânimo nessa semana, Senhor, que se inicia cheia de alegria, cheia de paz. Toca os corações amigos. Pregue a boa vontade, a caridade e o amor para todos. Que sejamos, Senhor, os vossos mensageiros na terra, mensageiros da decisão de trabalhar, da alegria de servir, da alegria de consolar. Que tudo o que venha nos suceder, Senhor, seja sempre pelo vosso amor, pela vossa vontade e da vossa grande misericórdia. Que assim seja, graças a Deus, uma semana maravilhosa, abençoada para todos, muita paz, muita luz em suas vidas. Que assim seja, e graças a Deus.